Essa repórter pediu um beijo para Cristiano Ronaldo. Já esse aqui tentou humilhá-lo ao vivo. E o Ronaldinho fez algo com essas garotas que nunca será esquecido. Essas são as entrevistas de jogadores que você tem que ver para acreditar. Às vezes, as coisas esquentam entre jornalistas e jogadores. Se é que você não entende, olha a proposta que Jude Bellingham recebeu numa entrevista pós-jogo. A reação do meio-campista é hilária. Can you tell him to do the Spanish homework, please? Spanish homework. Yes. What's his name? Gabriel. Gabriel, do your Spanish homework. Gracias, lo agradezco mucho. Buenas noches. ¿Quieres venir a casa conmigo? Porque tú eres... No, eres el hijo perfecto. No, non è una proposta. Oh meu Deus, guarda que siamo sul terreno sdrucciolevole. Será que foi realmente um mal-entendido? Quando ainda jogava pelo Borussia Dortmund, Bellingham passou por outra situação constrangedora. Ele foi colocado para ter algumas aulas de yoga e alongamento com uma instrutora. Parece que começou a rolar um clima entre eles. Jude, welcome. I heard you just arrived recently in Germany. Yeah, I've got a good welcome so far, so thank you very much. How does it feel? Yeah, nice as well. You need a foot massage parallel. Yeah, that's perfect. Oh, no, I better not touch your foot. It's expensive foot. Mas no caso do Neymar, eu tenho quase certeza que ele fazia de propósito. Todas as vezes que o brasileiro encontrava essa repórter, ele fazia questão de abraçar e até beijar. E nem precisa ser uma entrevista, se ele a visse por perto, ia até lá. Cristiano Ronaldo é outro que sempre foi perseguido por alguma repórter, principalmente no início da carreira. Essa aqui, por exemplo, fez de tudo para chamar a atenção do português na sua apresentação ao Real Madrid. Até chegou a pedir um beijo pro craque. Para ti, esto para ti. Bueno, lo que Cristiano. E é claro que alguns entrevistadores já tentaram humilhar o craque português, mas já falamos disso. Antes veja como o Ronaldinho é quando a jornalista é uma mulher. Olha a pergunta que o craque fez ao vivo para uma apresentadora brasileira. E eu fazer o gol para as mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade. Para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Essa não foi a única vez que o craque fez algo assim, quando chegou no Milan, depois de seus anos mágicos pelo Barcelona. Uma TV colocou essas duas belas moças para entrevistá-lo e o brasileiro ficou todo solto. Recepción bellísima, todos me recibieron con mucho cariño, entonces estoy contentísimo aquí. Muy contento. Sí, contentísimo, ¿no? Llegar lejos de casa y ser recibido así con tanto cariño es perfecto. Bueno, yo quiero saber si te gustan las gringuitas o las latinas. Para mí no hay ningún problema. Ah, cualquiera. O sea, entonces, ¿estás soltero o no? Sí, estoy soltero. Ay. ¿A ti te gusta así como está el mío? Perfecto. Sí, ¿y el de ella? Mejor todavía. Ah, fea, le gusta más la... Mas enquanto o R10 é todo descarado, o James Rodrigues ficou todo sem jeito quando foi entrevistado por essa repórter e acabou passando vergonha ao vivo. James, usted es nuestro ídolo. Gracias por todo lo que hace. Cuidado el hombro. Cuidado con el Gracias por dejarlo todo. E para encerrar as entrevistas apaixonantes, não podemos deixar de fora os clássicos casos de jogadores e suas esposas. Por exemplo, o Zinchenko, que foi entrevistado por Vlada Sedam, sua própria mulher, e terminou a conversa de um jeito especial. O melhor de tudo é ver os companheiros dela não perdendo a chance de brincar com a situação. Ah, e vale mencionar que até hoje eles estão juntos. Mas o caso mais lembrado foi o que aconteceu depois da Copa do Mundo de 2010, quando Casillas não se segurou a ser entrevistado pela sua própria esposa. Não passa nada. Vamos falar um pouquinho do partido e logo volvemos a hablar, não? Madre mía. Infelizmente, os dois não estão mais juntos. Mas a história deles já é um papo para outro vídeo. Agora voltando a falar de Cristiano Ronaldo. Esse repórter tentou humilhar ele e o craque teve a melhor reação possível. Ele começou falando sobre a FIFA e o craque já deixou claro que não queria falar desse assunto. O escândalo de corrupção da FIFA. Pregunta, ¿cómo está afectando el escándalo de corrupción de la FIFA a los jugadores en el campo de juego? ¿Es algo que les preocupa? ¿Quieres que te sea sincero? Sí. A mí no me preocupa nada. Yo hago mi profesión, mi trabajo, doy todo para mi club. Los demás a mí no me importa. Mas o jornalista continuou insistindo. ¿Y a tus compañeros? No sé.
Tienes que hablar con ellos, yo no sé, no puedo responder por los demás. Pero no me digas que no hablan de eso en los camarines. ¿Quieres saber la verdad? No hablamos cero sobre eso. Nada. Cristiano até manteve a educação, mas chegou um momento em que ele perdeu completamente a paciência. A ver una cosa, estamos aquí hablando de un lanzamiento de una línea de speakers. Speak about FIFA, I don't care about FIFA. Está hablando sobre eso. De Qatar, don't give a do you want me to speak about product, speak about FIFA? Come on. Quando Kevin De Bruyne foi questionado sobre a geração de ouro da Bélgica, ele perdeu a paciência completamente. But what is the golden generation? Yours. And you say that France and England and Spain and Germany is not a golden generation? Okay, thank you. Thank you. Ah, e vale mencionar que essa entrevista foi dada depois que a Bélgica foi eliminada pela França na Nations League. Na semifinal da Eurocopa de 2024, entre Holanda e Inglaterra, em que a Holanda foi eliminada depois de ter um pênalti polêmico, Van Dijk deu uma ótima resposta para uma pergunta maldosa de um repórter. Are you happy that a referee who had been banned for match fixing was taking part in this semi-final? You want me to get me in trouble? No, but it was a talking point before the game. Well, he did our game against Romania, and I think that game he was alright. So you don't want to get me in trouble. That's for you guys. Yeah? Já esse jogador do Feyenoord ficou tão irritado com a pergunta que chegou a acusar o jornalista de ser torcedor do seu maior rival. People here in Rotterdam, they would have expected more like a killing mentality. Yes, you can. Which team you support? Sorry? Which team you support? You know? I support nothing. Nothing. I think you support Ajax. Anyway, really? Why do you think so? Anyway, I know how much they. No, why do you think so? You have a face that you are Ajax supporters. Anyway. Really? You can tell that by my face? I think this is a big disappointment that you talk this way to me. I think so. You talk the same. I don't talk the same. I ask where's the mentality. That's a normal question in football. Claro, não podemos esquecer dessa entrevista histórica do Cristiano Ronaldo. Creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. No tienes. Até Zidane ficou sem reação com a resposta do português. Mas às vezes é melhor ser como Haaland, curto e grosso. Tonight you became the youngest player in UEFA Champions League history to score a first-half hat-trick. How are you feeling right now? I feel very good. Anything else? You asked how I feel, I answered. Não dá para dizer que ele não respondeu a pergunta do repórter. Pochettino simplesmente saiu no meio de uma entrevista coletiva. Durante o último jogo do Chelsea, houve uma confusão entre Cole Palmer e Jackson sobre a batida de um pênalti. E é óbvio que os jornalistas perguntaram sobre isso na coletiva. Mas Pochettino não gostou. Thank you. See you later. One day we talk about the game. You all one press conference. You stopped the press conference. We didn't stop the press conference. You stopped the press conference. No, the first question was in this way was management of a press conference. Todo mundo sabe que o José Mourinho perde a cabeça fácil. E nesse dia, ele não só deu uma má resposta em um jornalista, como humilhou os treinadores da Premier League inteira. You know that what was the result? 3-0. 3-0. You know what this means? 3-0. But also mean 3 premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. 3 for me and 2 for them. Respect, man, respect. Mas existe um cara ainda pior que o Mourinho quando se trata de lidar com jornalistas. Estamos falando do deus do futebol Zlatan Ibrahimovic. O cara simplesmente proibiu todos os jogadores de darem entrevistas. Zlatan. Follow me, nobody talks. Zlatan. Why nobody talks? Because I'm the boss.
E se um jornalista tem a audácia de questionar Zlatan na frente dos microfones, aí que ele fica realmente irritado. A lot of people speak about your relationship with Edinson. A lot of people or you? But you seem to know better than me. No, I don't know. But you're writing about it, not me. I'm waiting for you. I'd like to know what... But still you're talking about it, so how do you know? How do you know? We know that you score a lot of goals, which you are running, but sometimes in the game... And you know better football than me? No. So why are you talking? I ask you, I do my job. Are you a journalist or a camera guy? I am journalist. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, no? Because my boss wants you to meet you. So he's low budget. Mas vamos ser sinceros aqui, às vezes Ibra é só um cara mau caráter mesmo. E o que aconteceu nessa entrevista é a prova disso. Na época ele jogava na Holanda, mas conseguiu ser odiado por todos lá. Isso porque em um amistoso da sua seleção com a Holanda, ele fez essa falta dura em cima de um companheiro de time. E é óbvio que a imprensa caiu em cima do Ibra, o que só contribuiu com que os torcedores do país inteiro atacassem o jogador. Quando voltou ao Ajax, ele teve que dar uma entrevista pós-jogo. E foi aí que Ibra mostrou seu verdadeiro caráter. Well, you don't like to have an interview, no? No, but first you talk shit, now you can't. We do it. Do you think we make shit? You think? You are shit. No problem. Yeah? Wow. I first now talk about the game because you played fantastic well. It doesn't matter. You talk only about the game. Because you don't want to talk anymore about the other things. There's no other things. It's solved and it was solved immediately and yeah. Depois de marcar 5 gols na mesma partida, Haaland foi entrevistado por algumas lendas do futebol inglês e o cara distribuiu tapas na cara. No, it's an amazing feeling. I think you are the only one that maybe know how to score a lot of goals. So. Quando o City finalmente venceu a Champions, Haaland foi entrevistado pela mesma galera. E mais uma vez a resenha comeu solta. Alan, your manager came over, Pep Guardiola, and he said this show is the funniest show on TV. I mean, would you agree with your manager? Please say yes. Sometimes you two are a bit awkward. Mas às vezes são os próprios jornalistas que se complicam. Olha a pergunta ridícula que Klopp recebeu depois de um jogo pela Europa League. Is there any player from Sparta squad who wants you for Liverpool? I retire in the summer. Okay. You want me to take him on holiday? Or what? Mas nem sempre o Klopp é tão divertido assim com jornalistas. Klopp ficou muito irritado depois de um pênalti marcado de forma polêmica, que tirou a vitória do Liverpool contra o Everton. E para completar, na entrevista no fim da partida, o jornalista resolveu abordar o assunto da pior forma possível e acabou ouvindo umas boas do treinador. For you, 100% not a penalty, or does Dejan Lovren does he not need to make the decision? It's not a case of blaming him. Does he not need to make the challenge though? He doesn't make a challenge. Calvert-Lewin makes a step in his thing, but there's hands on the back. I think it's soft, but I think it is a penalty. So then we can stop the interview because I only want to talk to people who have a little bit of understanding of football. There are people who played a lot of football matches in our studio who also think it's a penalty. Oh. I'm sorry, I'm wrong. Neymar simplesmente imitou nessa entrevista pela seleção brasileira. O repórter fez algumas críticas ao jogador, mas ele tocou em um ponto que deixou o Neymar bem chateado. Você fala bastante em grupo, preza bastante o discurso da coletividade, mas é um jogador que costuma entrar em campo nos treinos sozinho, sempre isolado dos demais. Não sei se por orientação dos patrocinadores para aparecer sozinho. Além de responder com toda a classe do mundo, Neymar ainda deu uma chamada de atenção no repórter, que ficou famoso no mundo inteiro. Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. As coisas particulares, a partir do momento que eu tô fora, independente de qualquer coisa, é particular. As coisas são minhas, eu tô falando com vocês, tem como olhar pra mim, por gentileza? Em outra entrevista, um jornalista criticou a seleção brasileira e a resposta de Neymar foi genial. A gente tá aqui pra vencer. Se tiver que só defender e ganhar o jogo de 0-0, a gente vai ganhar. Não importa se a gente não vai dar chapéu, se não vai dar caneta, se não vai dar show, se não vai fazer todo mundo rir. A gente não tá ali pra isso, a gente tá ali pra vencer. Mas a melhor entrevista do Neymar definitivamente foi essa aqui, que ele fez questão de dizer a todos o pedido inusitado do seu filho.
Meu filho acabou de pedir que o Charles faça a dança do pombo no próximo gol. Galvão, quem deu o passe foi o Marquinhos. Uma das entrevistas mais famosas do Cristiano Ronaldo gerou 4 bilhões em prejuízo. Na Eurocopa de 2020, antes de começar uma entrevista coletiva, ele simplesmente tirou as garrafas de Coca-Cola da mesa e disse para as pessoas beberem água. Isso gerou um prejuízo de mais de 4 bilhões para a empresa de refrigerantes mais famosa do mundo e acabou rendendo outras entrevistas curiosas, já que outros jogadores e técnicos repetiram e zoaram da ação de Cristiano Ronaldo. Alguns até aproveitaram para tentar um patrocínio. Mas o caso mais famoso do CR7 não foi exatamente numa entrevista. O jogador estava passando por problemas pessoais e disse que não daria entrevistas a nenhum canal de esportes. Mesmo assim, um repórter invadiu o local onde estava e tentou fazer uma pergunta. Qual a reação do jogador? Ronaldo, preparado para este jogo hoje? Dizem por aí que ele não queria responder especificamente àquela emissora de televisão, pois tinham feito duras críticas ao português. Mas fica aí a lição: quando o CR7 não quer dar entrevistas, é melhor não insistir. Mas entre entrevistas engraçadas, polêmicas ou até agressivas, temos que falar de uma das coletivas mais importantes e impactantes dos últimos anos. Há um tempo atrás, Vini Júnior sofreu vários ataques racistas por parte de vários torcedores e até de companheiros de profissão, o que é completamente inaceitável. Mas Vini não ficou calado. Com a camisa da seleção brasileira, ele deu uma aula sobre racismo. No futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível, então todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.